Caso 2, vem. Ele diz aqui, a vírgula separa as enumerações, termos de mesma função e certas repetições. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é quando você fala assim, ó, a vírgula separa as enumerações, isso é o mesmo que dizer termos de mesma função. Você vai ver que há bancas, a gente vai começar a treinar agora, e você vai ver que há bancas que nem usam esse termo enumeração. Elas dizem assim, na linha tal, as vírgulas foram usadas para separar núcleos do sujeito. Certa assertiva. Vou repetir. Em vez de a banca falar que é uma enumeração, a banca não fala enumeração, ela fala termos de mesma função. Isso acontece com muitas bancas. Então, tanto faz a banca dizer que é enumeração, como dizer que são termos de mesma função. O que quer dizer isso? Isso está aqui nas frases 5 e 6. Quero que você olhe para as frases 5 e 6. Veja, ele se mostrava simples, vírgula, atento, vírgula, correto e digno. Então, o que você vai ver nas questões de concursos? As bancas vão perguntar se as vírgulas foram usadas para quê? Se tanto vai dizer que isso aqui, que essas vírgulas foram usadas para separar termos de uma enumeração, repare, tanto faz dizer que é uma enumeração, como você pode dizer que são termos de mesma função. Nesse caso, mesma função, por quê? Porque eles são núcleos, isso aqui são núcleos de predicativo do sujeito. Isso aqui é um predicativo do sujeito, ó. Núcleos do predicativo do sujeito. Entendeu? Isso aqui, veja, quando diz ele se mostrava simples, atento, correto e digno, isso aqui é um predicativo do sujeito, está qualificando o sujeito, simples, atento, correto e digno. Tá bom? Então, são núcleos de uma enumeração, tanto faz a banca dizer que são termos de mesma função, como dizer que são núcleos de uma enumeração. Nesse caso, eles têm a mesma função, porque são núcleos do predicativo do sujeito. Ó, frase 6. Use as vírgulas comigo agora na frase 6. Venha, aproveite, ó. Quero você usando as vírgulas. O Brasil é o centro de origem do abacaxi, vírgula, do açaí, vírgula, do cacau, vírgula, da castanha, vírgula, do cupuaçu, vírgula, do maracujá. Então, nesse caso, vou repetir. Por que usamos as vírgulas? Separando itens de uma enumeração. Isso aqui é uma enumeração. Tanto faz você dizer que é uma enumeração, como você pode dizer que são termos de mesma função. Nesse caso, qual é a função deles? Ó, centro de origem do abacaxi, eles são núcleos de... Eles todos juntos formam adjuntos adnominais. São adjuntos adnominais, ó, origem do abacaxi, do açaí, do cacau, isso aqui são adjuntos adnominais do termo origem. Ó, são adjuntos, todos são. Então, há uma enumeração de adjuntos adnominais. Vou repetir, é assim que você explica as vírgulas. A FGV, por exemplo, ela cria questões complexas em que ela tenta, por exemplo, olha o que a FGV faz. Ela vai dizer assim, na frase, o Brasil é o centro de origem do abacaxi, do açaí, do cacau, da castanha, do cupuaçu, do maracujá, as vírgulas foram usadas para separar locuções adjetivas do abacaxi, do açaí, do cacau. Tá errada a questão, porque não são locuções adjetivas. A explicação não é morfológica que tem que ser, é sintática. Ou seja, você não vai explicar, por exemplo, a FGV vai fazer assim, ó, ele se mostrava simples, atento, correto e digno. Ela vai falar assim, as vírgulas separam adjetivos. Aí o outro lá vai dizer, sim, simples, atento, correto e digno são adjetivos, certo? Só que a explicação não pode ser assim. A explicação é porque é uma enumeração. E não é porque eles são adjetivos que vem vírgula. Não é porque são locuções adjetivas que vem vírgula. A vírgula vem porque eles compõem uma mesma função sintática. Eles têm a mesma função. Não é uma explicação com base na classe gramatical. É uma explicação com base na função sintática. Sutilezas que só um concurseiro sabe. Por isso que eu quero que você anote tudo, entendeu? Aí o outro lá vai dizer, são adjetivos. Tá, mas não foi por isso que ele usou a vírgula.
Eu não posso justificar uma vírgula dizendo que são adjetivos, por isso vou usar vírgula. Não existe regra que diga que eu vou usar vírgula no adjetivo, mas existe regra que diz que eu vou separar termos de mesma função. Tá entendendo? Traduzir para você? Por isso você tem que saber que é mesma função, função sintática. A explicação é sempre sintática e não morfológica. Tá bom? Outra coisa. Dri, minha filha, posso usar vírgula antes do último elemento da enumeração assim? Posso usar a vírgula antes do último? Não posso usar o e? Claro. Antes do último elemento da enumeração, você pode usar a vírgula e você pode usar o e. Não pense que é só o e. E isso vai acontecer, por exemplo, bancas como o Sebrasp, a banca adora. Numa questão de reescritura, ela vai perguntar se a troca da vírgula pelo e gera alteração semântica. Nesse caso, gera. Eu posso usar as duas, não gera erro gramatical. Eu posso usar a vírgula e posso usar o e. As duas formas estão certas, só que há uma mudança de sentido. Por que há uma mudança de sentido? Na prática, porque quando você diz do cupuaçu, vírgula, do maracujá, autores até que divergem disso, mas na prática há uma mudança de sentido. Por quê? Porque quando você usa o e, você está fechando a enumeração. Se eu colocasse o e aqui, se eu dissesse do açaí, do cacau, da castanha, do cupuaçu e do maracujá, significaria que são só esses elementos. Mas quando eu uso a vírgula, significa que há outros que não foram citados, entendeu? Então isso acontece, por exemplo, na FGV. A FGV, ela diz assim, se você usa vírgula, gente, isso aqui é demais, anote tudo, anote isso daí também, tô me lembrando de todas as questões aqui à medida que eu tô te dando a teoria. Se você coloca a vírgula antes do último elemento, você está diante de uma exemplificação. Ou seja, a FGV faz muito essa brincadeira. Se você coloca a vírgula, você está dando apenas exemplos. Isso, ou seja, trata-se de uma exemplificação. Ou seja, você não está fechando a enumeração. Quando você usa o e, o sentido muda por quê? Porque passa a ser uma enumeração. Ou seja, você está colocando todos os elementos. Entendeu? Então, isso é pegadinha muito comum das provas. Por exemplo, se a banca vai lá e coloca uma vírgula, como eu fiz aqui antes do último elemento, e se ela perguntar assim, na linha tal, há a enumeração dos termos da origem. Não há uma enumeração, há uma exemplificação. Porque eu coloquei só alguns, eu não coloquei todos. Exemplificar é trazer alguns. Enumerar é mostrar todos. Entendeu? Então, anotou aí que antes do último elemento eu posso usar a vírgula e posso usar o e. Só que a troca de um pelo outro vai gerar alteração semântica, porque quando eu coloco a vírgula, significa que eu estou só dando exemplos. Ou seja, há outros que não foram citados. Quando eu coloco o e, significa que eu fechei ali. Ou seja, isso é o que diferencia a exemplificação da enumeração. Tá fazendo sentido para você? Estou colocando tudo que pode pegar em prova, para depois a gente resolver questões. Tá bom? Tudo bem. Dri, posso ter aposto no meio da enumeração? Pode. Assim, é muito difícil ficar assim conjecturando, mas claro que pode. Pode ser que você tenha, dentro dos termos da enumeração, um aposto explicativo para um dos termos da enumeração. Pode? Claro que pode, né? É língua, né? É língua. Tá bom, então vamos fechar o caso 2, lembrando que são 6 casos, eu estou fechando o caso 2 aqui. O caso 2, ele fala das enumerações, você já aprendeu que enumerações são termos de mesma função, tá? Você aprendeu que na hora de você justificar essas vírgulas aqui, você não vai dizer que as vírgulas separam adjetivos, isso não é regra. A regra não é dizer que são adjetivos, é dizer que são termos de mesma função sintática. Aprendeu que enumeração
É dizer que os termos são da mesma função e não das mesmas classes. Aprendeu também que você pode usar a vírgula antes do último elemento da enumeração e que, nesse caso, você estará exemplificando e não enumerando. Aliás, antes de eu fechar, um detalhe especialíssimo aqui para você. Quando você usa a vírgula antes do último elemento da enumeração, isso substitui o uso do etc. Ó, vou repetir. Isso aqui é o mesmo, você usar a vírgula antes do último elemento da enumeração, esse uso da vírgula antes do último elemento da enumeração equivale ao etc., que é algo que você deve evitar em redação, por exemplo. Ó, em redação, não use o etc., entendeu? Ou seja, estou colocando aqui em cima, minha caneta não está calibrada. No intervalo eu vou calibrar, então estou escrevendo de um lado e o negócio está aparecendo do outro. Ó, então, o uso da vírgula antes do último elemento da enumeração equivale ao etc. Então, tem muita gente que vai lá e escreve assim, quer ver? Em redação, tá? Não faça isso, evite, porque o etc. ele pega muito mal. Por exemplo, você diz assim, ó, digamos, né, que ele tivesse dito assim, é o centro de origem, ó, não vou repetir a frase toda, vou só pegar o final, de origem, ó, do abacaxi, do açaí, do cacau. Tá vendo? Aí o outro lá vai colocar o etc. Entendeu? Isso não é muito bom. Equivale ao etc. Esse negócio de colocar a vírgula antes do último elemento da enumeração. Mas se você já colocou a vírgula antes do último elemento da enumeração, não precisa colocar o etc. Coloque só o ponto. Entendeu? Etc. Não é que etc. seja erro. É que etc. No texto, se fosse Carlos Drummond de Andrade, tudo bem o etc. Mas se é você, se somos nós, meros mortais, o etc. significa falta de conhecimento. Então, por exemplo, para os meus alunos eu sempre falo em redação, não coloque etc. Coloque a vírgula antes do último elemento da enumeração, porque o efeito é o mesmo na prática, semanticamente é a mesma coisa, e formalmente é melhor, porque o etc. significa que o cara não sabe muito, significa que o cara sabe. Então ele diz assim, comprei banana, uva, maçã, etc. Não, comprei banana, uva, maçã, ponto. Só de colocar a vírgula antes do último elemento, o professor que vai corrigir sua redação, ele sabe que significa ali que você não citou todos. Mas se você colocar o etc., você pode dar a ele a impressão de pouco conhecimento de conteúdo, de repertório. Um repertório fraco, etc., é para quem é fraquinho, entendeu? Ah, Adri, mas eu amo etc. Se você ama o etc., quer usar, não abre mão dele, então uma dica. Ó, não use vírgula antes do etc. Se você não se controla, se você quer usar o etc., dica final, não use vírgula antes do etc, tá? Esse negócio de colocar a vírgula, deixa eu apagar aqui pra você ver. Esse negócio de colocar a vírgula antes do etc, isso é erro, tá bom? Então, vai usar o etc. Já tem um E dentro dele, pense assim. Então, você não vai usar a vírgula. Usou o etc, use o ponto depois do etc, porque isso é uma forma abreviada, tá bom? Se for o final do período, esse ponto aqui que você usou é um ponto que vai acumular o final do etc com o final do período. Nada de fazer assim, ó. As pessoas fazem assim, ó, etc. reticências. Ou seja, o que a sua imaginação permitir. Nada disso, de etc. reticências. Adriana, etc. 2 pontos, então pode, tipo, um ponto do etc. e o ponto final? Nada disso. Se você vai usar o etc., se você não se controla, então não use vírgula antes do etc. e use um ponto só. Etc. reticências não dá, tá bom? Isso tudo são coisas que a gente vê por aí, que eu quero que você anote, isso não vai mais fazer parte da sua vida. Adriana, então não vou mais usar etc. não, vou usar só vírgula antes do último elemento? Isso. E para um bom leitor, para quem domina as regras gramaticais, o professor que vai corrigir sua discursiva, sua redação, ele vai saber que a vírgula antes do último elemento indica que você está exemplificando, não está fechando a enumeração. Se você quiser fechar a enumeração, você vai usar o E, tá bom?
É por isso que a troca da vírgula pelo E vai gerar alteração semântica. Nas provas do CESP você vê muito isso também, tá? Então, vamos embora. Frase número 7. Frase número 7. Posso ir? A garotada nadou. Vem, ó. A garotada nadou. Agora é com as repetições, palavras repetidas. Essa é fácil. Então, para fechar o caso 2, a garotada nadou, vírgula, nadou e veio morrer na praia da ingratidão nacional. Tá bom? Adriana, posso usar reticências em redação? Não. Reticências, você vai ver, reticências é um sinal de estilístico, a gente chama estilístico, ou seja, de expressividade. Então, você vai ver, a gente vai falar das reticências ainda na aula de pontuação, tá? A gente vai falar de quando, por exemplo, eu vi aí no chat, a vírgula pode ser trocada pelo travessão. Não, aqui, por exemplo, não pode. Cuidado, não pode. A vírgula só pode ser trocada pelo travessão em determinadas situações, nas intercalações. Então, também não podemos ficar dizendo que a vírgula pode ser trocada pelo travessão. Não pode aqui, por exemplo, isso é enumeração, entendeu? Numa enumeração não pode. Então, calma, porque eu ainda não falei do travessão e cuidado com o que você está falando aí, porque isso está errado, tá? Outra coisa, Adriana, posso usar reticências? Não pode, numa redação. Em redação você não pode usar travessão, você deve evitar travessão, reticências. Tudo isso são sinais que a gente chama, sinais de pontuação estilísticos, que demonstram expressividade, mais expressividade ou menos expressividade. E numa redação, a sua linguagem, ela tem que ser equilibrada, não empolgada, entendeu? Então, nada de se empolgar com reticências, pontos de interrogação, exclamações. Os próprios travessões têm que ser contidos. Por que você vai usar travessão? Porque o travessão, você vai ver na aula de travessão, ele enfatiza, semanticamente ele enfatiza. Por que você vai usar travessão? Você quer enfatizar? Por que você quer enfatizar? Isso é uma prova discursiva, você não tem que enfatizar. Você não pode ficar empolgado na prova discursiva. Você tem que se manter equilibrado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses sinais de pontuação. E a gente vai falar disso quando chegar a hora do travessão e mais, tá bom? Então, não pode não, tá? Evite reticências, evite etc. Evite tudo isso. Você já entendeu por quê, né? Ó, a garotada nadou e veio morrer na praia da ingratidão. As vírgulas aí separando palavras repetidas, repetições, tá bom? Tudo bem. Posso seguir? Daqui a pouco eu respondo as dúvidas, tá? Só pra gente não interromper aqui o raciocínio. Caso 3, a vírgula marca a omissão da palavra. Esse é o último caso antes da gente entrar nas questões de concursos, tá bom? Este é o último caso, aproveite. Último caso. Lembrando que a sua aula de pontuação é dividida em 6 casos. E a gente está fechando aqui a metade. Fechamos a metade, a primeira metade, que é a vírgula da elipse. A vírgula marca a omissão da palavra. Quando a gente diz omissão da palavra, você vai ver na prática que as bancas vão falar em elipse, tá? É a vírgula da elipse. Na prática, as bancas usam o nome elipse. Então, ele diz assim, ó, as paixões eram súbitas, as separações, vírgula, sem aviso, tá? As separações, vírgula, sem aviso. Quando ele diz as separações, vírgula, sem aviso, por que eu usei a vírgula? Porque há aqui uma elipse do verbo. Elipse do verbo. Ou seja, é como se eu dissesse, as separações eram. Muita gente me pergunta, Adri, isso é o mesmo que zeugma? Veja, na prática, as bancas pouco usam o nome zeugma. E eu tenho sempre muito cuidado de alertar o aluno sobre isso, quanto a isso. Porque, cuidado para não... Muita gente que acha que isso só usa o nome zeugma, acha que a questão está errada se a banca falar elipse. Veja, a banca tanto pode falar zeugma quanto elipse. E vou dizer mais, normalmente as bancas não usam o nome zeugma. Normalmente é banca menor que gosta disso, sabe? Zeugma, sabe? É a banca que quer gastar o nome só para assustar o aluno. As bancas de alto nível nem usam mais esse nome. Porque, na verdade, o zeugma, o que é o zeugma? O zeugma é uma elipse. É a omissão
de um termo que já foi dito anteriormente. Então, você pode dizer que é zeugma? Pode, mas entenda que, na prática, o nome que se usa é elipse, na maior parte das bancas, tá? E há também, você vai ver que há bancas que gostam também de ficar aloprando, usando nomes difíceis, e vão dizer que essa é a vírgula vicária. Então, eu estou anotando aqui só para você se preparar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Você pega uma banca mais boba, assim, eu preciso falar isso, né? Porque isso é conhecimento inútil. Porque o cara tem que saber que o nome é vírgula vicária, isso não vai mudar nada na vida dele. Você pode reparar que é normalmente banca pequena que faz isso. Então, essa é a vírgula vicária. O que é a vírgula vicária? É a vírgula da elipse é chamada vírgula vicária. Essa vírgula que marca a elipse, ela é chamada pelos autores de vírgula vicária. Por que vicária? Vicária, esse radical aí, vicário, é vizinho. Então, a vírgula está substituindo um verbo vizinho. Essa vírgula substitui o verbo eram, entendeu? Ela substitui o verbo ser. Por isso que a gente chama de vicária, vizinho. É a vírgula da elipse, tá bom? A frase 9, na mesma pegada. Olha aí. Bush inventou a guerra preventiva. Fidel, vírgula, a execução preventiva. Fidel, vírgula, inventou. Inventou, ó, isso aqui é elipse do verbo. Elipse de inventou. Essa vírgula da elipse é obrigatória, tá? Essa vírgula da elipse é obrigatória. É isso mesmo, Adriana. Eu já vi várias, por exemplo, a fumar, que é banca boba. Deus que me... Eu não tô falando mal, mas normalmente eu tenho que falar isso, né, gente? Porque eu vivo disso, eu tenho opinião. Também não posso ser tão Madre Teresa de Calcutá o tempo inteiro. Vou te dizer, você pode reparar, normalmente é a banca trash que faz isso, sabe? Fica perguntando essas coisas. Adriana, o zeugma não é só a elipse do verbo? O zeugma, na verdade, assim, os gramáticos, eles nomeiam o zeugma, definem o zeugma como a elipse de um termo que já apareceu anteriormente. Não falam que é do verbo. Os grandes gramáticos não falam isso. Mas, na prática, os exemplos que a gente tem literários são exemplos de verbo. Então, na prática, o zeugma é a elipse do verbo. Só que os grandes gramáticos não dizem, não restringem a verbo. Mas, na prática, sabe? Dri, deve-se usar sempre ponto e vírgula antes da vírgula vicária? Não. Você vai ver que não, eu vou te falar porque a gente vai ter a aula de ponto e vírgula. O ponto e vírgula nunca é sinal obrigatório. Ele é aconselhável. Tipo, a pergunta do aluno eu antecipo, mas fiquem tranquilos, confiem em mim, porque eu vou te dar a aula do ponto e vírgula. A pergunta do aluno é boa, ele está falando, Adri, devo usar o ponto e vírgula antes da vírgula vicária? Não, não deve, você pode. Agora, é aconselhável? Fica melhor, porque você vai ver que o ponto e vírgula, ele não é sinal de pontuação obrigatório. Nunca, nenhuma questão de concurso vai dizer assim, tá errado que tinha que ser o ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula não é obrigatório. Mas, numa situação em que você já tem vírgulas na sequência, você já tem ali uma sequência de vírgulas, ou nesse caso aqui uma vírgula que vem depois, que é a vicária, usar o ponto e vírgula é legal. Então, é conveniente, mas não é obrigatório. Ele nunca é obrigatório, tá? Nunca é obrigatório, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bom? Dri, é só omissão de verbo? Pode ser omissão de substantivo? Então, Dani, na prática, é a omissão do verbo que torna obrigatória a vírgula. Sabe? Eu tinha essa dúvida também, nenhum gramático responde isso, Dani. O que acontece é o seguinte, na prática é com o verbo, sabe? Os gramáticos não dizem que é a omissão só do verbo, sabe? Mas na prática é a omissão do verbo. Eles não falam, Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, teve um dia que eu resolvi ir a fundo com essa história de vírgula. Eu fiz um trabalho de comparação de todos os gramáticos e a maioria dos gramáticos normativos, lembrando que existem gramáticos normativos e gramáticos. Eu, por exemplo, tenho uma gramática publicada, mas a minha gramática não é normativa, é uma gramática para concursos. Existem gramáticas normativas. O que são as gramáticas normativas? São aquelas que trazem as normas que regulam. E o que se espera desses autores, Celso Cunha, Bechara, é que eles indiquem as normas. Normalmente, quando o gramático normativo coloca, esses gramáticos normativos são muito superficiais. Eles não vão a fundo. Ou seja, eles saem pela tangente. Isso é horrível, porque as bancas brincam.
As bancas fazem o que querem, porque em vírgula os gramáticos são muito omissos. Na verdade, claro, foi conveniente para eles, porque eles não queriam ter problemas. Então, por exemplo, ninguém fala que essa vírgula do zeugma, a vírgula da elipse, seria para qualquer termo sintático. Ninguém fala, mas na prática é para o verbo. Então, eu tenho que te dar uma aula para concurso, tudo bem? Então, eu tô te colocando fincado nas questões. Então, não posso deixar você viajar. Então, venha comigo, porque senão você vai surtar. Então, venha comigo, Dri, o que eu tô querendo, o que eu tô fazendo aqui? Você tá falando da vírgula da elipse, tá? A vírgula da elipse é a vírgula da omissão de um termo e normalmente é verbo, é isso que eu tô te dizendo. Isso acontece com verbos, é a omissão de um termo que foi mencionado anteriormente, tá bom? E aí também pode ser chamada de zeugma. Na prática, as bancas pouco usam o nome zeugma, tanto faz então dizer zeugma ou elipse. E essa vírgula da elipse é chamada de vírgula vicária, tá bom? No próximo bloco, agora que você já viu os 3 primeiros casos, no próximo bloco, vamos juntos aí resolver as primeiras questões do seu material. Eu fiz um material aí de 50 questões, acho que chega a 50, de todas as bancas, Unesp, FCC, a OACP, FGV, todas, assim, as grandes bancas, para a gente poder aí trabalhar com todas as regras, mas nós vamos aos poucos, tá bom?